Muito bem, estamos aqui de volta ao nosso minuto eleitoral, mais uma vez estudando a lei das eleições. Já estudamos dos artigos 1º ao artigo 6º. Vamos mais agora, mais 3 artigos, o 7º, o 8º e o 9º, que versarão sobre as convenções partidárias. Bem, o que são convenções partidárias? Imagine a convenção partidária como um evento onde neste evento vão deliberar a respeito da formação das coligações partidárias, que nós já estudamos, e da escolha dos candidatos que representarão os partidos políticos no pleito eleitoral. Não é? Então, nós temos as convenções partidárias como um evento de escolha de candidatos e de deliberação de coligações, ou seja, a formação de coligações. O próprio artigo 7º no caput, ele diz o seguinte, que as normas para escolher candidatos, para substituir candidatos, para a formação de coligações, estará estabelecida onde? No próprio estatuto do partido político. Mas não basta estar no estatuto do partido, sempre observando as normas, as disposições legais. Então, as disposições a respeito da escolha de candidatos, substituição e formação de coligações estarão no estatuto do partido político. Agora, imaginemos o seguinte: se o próprio estatuto for omisso a respeito desses dispositivos, substituição, escolha e formação de coligações, cabe ao órgão de direção nacional, não é órgão de direção regional, nem municipal, estadual, nem municipal, tá? Cabe ao órgão de direção nacional estabelecer as normas. E essa publicação dessas normas para escolha, substituição e formação de coligações deverá ser publicada no DOU, Diário Oficial da União, até 180 dias antes das eleições. Esse parágrafo primeiro, ele aborda a omissão do estatuto quanto ao caput previsto, ok? Veja bem, imaginemos agora que a convenção partidária de nível inferior ela vai se opor à deliberação sobre as coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão, que órgão? O órgão de direção nacional, anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Então veja, eu tenho a convenção partidária de nível inferior, ela se opõe sobre a deliberação sobre coligações, o órgão de direção nacional pode anular essa deliberação e os atos que foram decorrentes desta ação. Ok? Muita atenção a esse parágrafo segundo. Outra informação. Vamos ler esse parágrafo terceiro. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, aquela condição em que a convenção partidária de nível inferior se opôs, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para registro de candidatos. Qual que é a data limite para registro de candidatos? Até 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Então, veja, a comunicação sobre essas anulações à Justiça Eleitoral no prazo de até 30 dias após a data limite para registro de candidatos. Então, 30 dias contando-se desse limite. Se da anulação decorre necessidade de escolher novos candidatos, o pedido de registro deve ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. O que o artigo 13 vai dizer? Eu vou só passar bem rápido sobre ele, né? Porque nós vamos ter um momento só para falar sobre o artigo 13. Ele vai falar justamente sobre o processo de escolha, sobre a questão de substituição de candidato em caso de morte, falecimento, né? A substituição do candidato que foi considerado inelegível, renunciou ou faleceu, como que se dará esse processo? Essa informação aqui eu vou tratar com vocês quando eu falar sobre o artigo 13. Não vamos atropelar a matéria, né? O que nós estamos falando neste momento é que se houve anulação
Daí houve necessidade de escolher novos candidatos por conta da anulação da deliberação lá da convenção partidária de nível inferior, onde o órgão nacional deliberou pela anulação. A escolha de novos candidatos deve ser apresentada à Justiça 10 dias seguintes a essa deliberação. Ok? Então, o artigo 13 a gente trata no momento oportuno. Vamos agora falar sobre a data das convenções partidárias. As convenções partidárias, então, houve alterações na legislação eleitoral. Então, nós tivemos aí do dia 10 ao dia 30 de junho, depois do dia 12 ao dia 30 de junho, e agora nós temos do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, atenção, as convenções partidárias elas poderão ocorrer, não que ela vai ocorrer do dia 20 ao dia 5 de agosto. O partido político ele pode escolher qualquer dia entre essas datas para ocorrer as convenções partidárias. Pode ser que a convenção dure 3, 2, 1, 5 dias, mas deverá ocorrer nesse período. As convenções, então, ocorrem no ano eleitoral. Ocorrida a convenção, escolhidos os candidatos, deliberados sobre as coligações, será feita uma ata, rubricada pela Justiça Eleitoral e publicada em até 24 horas em qualquer meio de comunicação. Então, não se esqueça da data das convenções, 20 de julho ao dia 5 de agosto. Esse parágrafo primeiro ele vai abordar sobre a candidatura nata. O que é candidatura nata? Como que era antes? Os que detinham mandato, ou seja, foram eleitos, estão exercendo o cargo de deputado federal, estadual, distrital ou vereador, eles não precisavam participar de todo o processo eleitoral novamente, se filiar, no caso, participar das convenções partidárias, ser escolhido, na verdade, em convenções partidárias. Ele já tinha candidatura nata àquele partido político, ele já estava escolhido automaticamente. Mas, vide, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, foi suspenso esse parágrafo primeiro, ainda em análise. Claro que por enquanto não se fala em candidatura nata no Brasil, mas é um assunto que a gente pode primeiramente pensar futuramente a respeito disso. Parágrafo 2º fala sobre o uso de prédios públicos. Os partidos políticos eles poderão usar de forma gratuita prédios públicos para realizar as convenções, mas se causar danos, responderão. Então, eles vão se responsabilizar por danos causados com a realização desse evento. Tá certo? O artigo 9º, muito simples, ele fala sobre a filiação partidária. Antes, o candidato ele precisava se filiar a partido político no mínimo 1 ano antes das eleições, mesmo prazo de domicílio eleitoral. Agora não, o domicílio eleitoral permanece 1 ano, mas a filiação partidária estabelece como 6 meses antes da data da eleição. Então, filiação partidária no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Bem, suponhamos que eu tenha o partido A e o partido B. O João ele tinha 2 anos de filiação ao partido A. Então, ele já extrapolou os 6 meses que era mínimo. Ele ia se candidatar ao partido A. Só que o partido A e o partido B, eles se fundem, ou os dois partidos incorporam-se um ao outro. Zerava essa filiação partidária? Cuidado. Se houver fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem. Então, ele permanece com os 2 anos de filiação partidária sem nenhum problema. Certo? Bem, então a gente encerra dos artigos 7º ao 9º os estudos da lei das eleições e a gente retorna com o artigo 10º, que é muito importante, porque ele fala do número de candidatos que cada partido ou coligação poderão registrar. Tchau, tchau.